12h20. E a gente convidou algumas pessoas aqui para o programa hoje para que nós pudéssemos fazer uma pequena discussão. O Unileste está sediando nesse momento uma discussão sobre direitos da criança e do adolescente. E as pessoas que eu convidei, uma está atrasada ainda porque já ligou, informando inclusive que a chuva acabou atrapalhando a chegada aqui. Não está lá no Caladinho, choveu um pouco, ele está meio que complicado para aquele lado. E o Dom Lara, a gente tinha convidado, a gente sabe da agenda, o Dom Lara é meio pesado. E eu trouxe aqui no programa, como convidado especial para esse tema, o professor Hudson Miranda, que já participa conosco, inclusive, sempre falando temas polêmicos, temas importantes. E hoje a gente entra nesse assunto, que é um assunto interessante, porque muito se fala em direito da criança e do adolescente. E a gente, na verdade, se perguntarmos aí uma pesquisa na rua, quais são os direitos e quais são os deveres? Eu não acredito que muita gente vai saber explicar esses direitos e esses deveres. E tem muito discurso pronto também, né? A gente conversava, porque muito discurso pronto sobre, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Mas enquanto o Delcio, que é o que teve hoje pela manhã, inclusive lá no Unileste, a gente está aguardando a chegada dele, e ele que é presidente do Conselho Municipal de Segurança aqui de Coronel Fabriciano e que realiza muitos trabalhos em bares, em boates, onde crianças e adolescentes às vezes estão frequentando, são levados direto para os pais. Para a gente concatenar esse trabalho aqui na discussão com o psicólogo, o educador e psicólogo, o professor Hudson Miranda. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença e uma ótima tarde. Obrigado, Roberto, obrigado a toda a sua equipe e boa tarde a todos os ouvintes da Educadora AM. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Lembrando, né, que hoje nós iríamos discutir a segunda parte sobre suicídio. Exato. Né, e foi dada essa abertura para esse tema e suicídio ficou para próximo nosso para a gente encerrar na já semana que vem, exatamente. A nossa discussão. Exato. E aí o que acontece? Nós já conversamos um pouco ao longo dessas semanas sobre a importância da infância, né? E quando se fala em infância e direitos humanos, nós temos muitos discursos prontos, eu acho que existe muito boa intenção, mas é importante que a gente discuta uma situação ainda muito mais alarmante, né, do que só as consequências, porque aí a gente lança muita luz sobre as consequências. E aí a gente tem a exploração sexual, a prostituição, né, a violência doméstica, você tem uma série de questões ligadas à infância. Eu, como membro da Anistia Internacional, também eu venho acompanhando essas atrocidades que a infância vem sofrendo, não só no Brasil, como no restante do mundo, né? Mas, em especial, na sociedade brasileira, que nós vamos concentrar nossas discussões, eu acho que vale a pena a gente ir na raiz, que é a Constituição Familiar. E quando eu falo Constituição Familiar, eu não estou me referindo simplesmente àquela Constituição clássica de pai, mãe, né, e filho. É qualquer Constituição familiar, né? Seja uma família que tenha filhos adotivos, seja ela constituída só de pai, né, e que educa os seus filhos, que tem a função de educar os seus filhos, de cuidar dos seus filhos, ou só da mãe, né, ou seja, sejam pais separados ou viúvos, ou por alguma circunstância sejam irmãos mais velhos, né? Ou sejam um par homossexual do sexo masculino ou feminino, isso não vem ao caso, né? O que importa na realidade é que família é essa e a que ela se propõe na educação dessas crianças e no proporcionar dessa infância. E o que a gente vem observando ao longo do tempo é que a infância vem sendo cada vez mais subtraída, né, das crianças. A sociedade vem antecipando essa passagem, né, vem subtraindo esse tempo de infância e colocando as crianças numa condição de pequenos adultos, né? E isso é muito danoso, muito complicado, muito complexo, né? As crianças não são pequenos adultos, elas são crianças. Criança não é uma característica, ela é uma fase, e uma fase importantíssima, né? Você acredita que hoje estão pulando muito essa fase? Sem dúvida nenhuma, né? Por vários motivos, né? E pelo consumo, pela ausência, né? Muitas vezes o que a gente observa é que em nome do trabalho, em nome da vida atribulada, dessa entidade, né? Vida moderna, nós já falamos sobre essa questão da vida moderna, virou uma entidade, essa correria, né? Mas essa correria é uma escolha nossa também, né? É uma escolha. É uma opção, né? É uma forma de escolha. Agora, a criança, na verdade, aí sim, ela acaba sendo vítima
dessas nossas escolhas de adultos, né? E nós impomos essas escolhas à criança como uma consequência. E aí a criança, ou ela é colocada ou numa creche, ou no hotelzinho, depende da classe social, né? Porque quando a gente fala da classe média, é hotelzinho, é escolinha, né? E quando a gente fala da classe economicamente menos favorecida, a gente está falando de creches, etc. Mas, no final das contas, são espaços que acolhem essas crianças temporariamente até que os pais ou os cuidadores vão lá recolhê-las, digamos assim, né? Vão encontrá-las novamente. E aí o que a gente observa é que cada vez mais a família passa menos tempo com essa criança, né? E menos tempo, menos contato significa menos oportunidade de trabalhar laços afetivos mais consistentes, de trabalhar valores de uma maneira mais íntima, mais intensa, né? Evidentemente que nós temos aquelas colocações, mas a questão não é quantidade de tempo, é qualidade. Sem dúvida nenhuma, é claro, é qualidade de tempo. Mas evidentemente que quando nós restringimos esse tempo drasticamente, como estamos fazendo, né, ao longo dos anos, e colocamos os pais ou os cuidadores numa condição de uma vida muito acelerada, essa qualidade fica comprometida, essa quantidade fica comprometida, quer dizer, tudo fica comprometido nessa relação com a criança, né? E a gente não pode deixar passar batido que isso parece uma coisa muito simples, mas é o essencial para a criança, né? Esse contato familiar, essa relação familiar, esse cotidiano familiar, né? A criança vem tendo muito mais contato hoje em dia com cuidadores das mais variadas áreas, né? Do que com a família, sendo que ali está o nascedouro de todo o processo de transformação, de desenvolvimento da criança, né? De aproximação dela, de apresentação dessa criança ao mundo. Dentro desse tema que o professor acabou de colocar, eu estou ouvindo atentamente, um fato interessante, quando se abre a mão da responsabilidade, quando surgiu a escola de tempo integral, para muitos pais, foi um alívio, né? Para a escola, excelente, para os filhos também, que vão chegar e vão ter, quem sabe, um investimento no seu dia, durante o dia. Mas para muitos pais, a creche ou a escola de tempo integral, ela veio como um alívio, por quê? Os professores vão se virar para lá e eu vou ter tempo de correr atrás de alguma coisa. Para a criança, como é que fica a cabeça da criança num momento como esse, que ela sabendo que está lá o dia inteiro e não sabe nem se vai ver o pai a hora que chega ou a mãe? A cabeça da criança fica no seguinte sentido, ela acaba não gerando um vínculo como deveria com esses entes familiares, né? Então há um certo distanciamento, os componentes da família ficam de certa forma como estranhos, né? A casa vira um motel, né? A residência vira um motel. E, na verdade, as pessoas que realmente têm vínculo afetivo com essa criança são outras pessoas que não a própria família, né? E aí, evidentemente, quando nós discutimos direitos humanos, nós não podemos deixar de falar que esses direitos humanos precisam contemplar a infância na sua essência, ou seja, até que ponto nós estamos permitindo essas crianças de serem, evidentemente, crianças, né? De terem oportunidade, de terem relação com essa família, de terem contato com essa família, e até que ponto essa família está preparada, né? Para receber essa infância, né? Eu acho que no processo de educação nós nos preocupamos tanto, né? Como saber os estados do país, os nomes dos rios, né? Amazônicos, as bacias, as contas matemáticas, as frações, etc. e tal, mas eu acho que nós precisamos nos preocupar também um pouco mais de humanidade, né? E isso é uma questão, quando a gente fala de direitos humanos, infelizmente, a sociedade estereotipou, né, a expressão, e muitas vezes ela é mal vista, né? Ela é vista como uma defesa da bandidagem em muitas questões, né? Ou então como uma atividade de desocupados, né? A exemplo do que se fazia há pouco tempo atrás com ambientalistas, né? E em várias partes do mundo os ambientalistas ainda são tratados como desocupados, são tratados como marginais, né? E nós estamos colhendo os frutos aí, quando nós negligenciamos o meio ambiente, o ambiente que nós vivemos, quando nós negligenciamos as relações humanas, o preço a se pagar é muito alto, porque aí nós temos que investir de uma maneira muito elevada, quase insana,
na estrutura jurídica. Então nós chamamos para dar respostas às leis o tempo inteiro. E nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho justamente sobre isso, aquela aplicação socioeducativa. Eu quero discutir sobre isso. Está chegando o Delcio, que é presidente do Conselho aqui de Segurança, Conselho Municipal de Segurança. Okay. E eu vou a Belo Horizonte e vou voltar aqui com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda e também o presidente do Conselho de Segurança, o Conselho Municipal de Segurança aqui de Coronel Fabriciano. Samira Horta, A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Olha, 4h35, esse assunto aqui ele ganhou em proporção, professores aqui, e a gente está discutindo justamente a sequência desse debate sobre os direitos da criança e do adolescente. Agora, professor, nós vamos ter um tempo ali, nós temos ainda 25 minutos. 5, 10, 15, 20 minutos nós temos ainda para a gente. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o Delcio, que é o presidente aqui do Conselho Municipal de Segurança. Obrigado, Delcio, pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, professor. É um prazer imenso a gente estar falando novamente aqui. E eu estou vindo aí de um seminário, né? Eu tive que ficar lá até as 13 horas, e às 13 horas eu tive que vir para o fórum, né? Eu tinha uma audiência no fórum, e não pude retornar. Perfeito. Seminário em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E justamente isso, a gente está fazendo paralelo ao debate que está acontecendo lá no Unileste, claro, como lá também tem um psicólogo, educadores, eu já trouxe o kit completo. Eu trouxe já o professor Hudson Miranda, que além de educador é psicólogo e tem outros atributos aí dentro da sua área acadêmica, e a gente agradece muito. Eu de cara aqui, eu vou até colocar um pouquinho de pimenta nessa discussão, está escrito aqui no convite: proteção sim, violência não. Temos que proteger? Claro. Mas o que a gente pode fazer para coibir essa violência, professor? Porque às vezes falar que vai proteger, a gente fala, é muito fácil. Agora, a causa está ali. Agora, e o antídoto? A gente estava até conversando fora do ar, né, com o senhor Delcio, e a gente discutindo exatamente qual é o papel das inúmeras éticas. Mas não seria um efeito dominó, professor? Eu quero até conversar com o Delcio sobre o trabalho dele aqui em Fabriciano, para a gente colocar também sobre a situação. Um efeito dominó que eu digo em que sentido? O senhor acabou de dizer que o professor hoje, de uma maneira geral, né, vamos colocar assim, as instituições de ensino seriam as maiores mediadoras desse processo, para que nós pudéssemos ter crianças saudáveis psicologicamente, coisa e tal. Mas, com o que se oferece hoje, é um outro questionamento, né, porque aí vai virando a bola de neve. Sim. Muitos que estão no mercado de trabalho, não digo todos, que tem muito profissional bom, assim como toda área tem profissional bom e tem profissional ruim. Mas muitos que estão na área de trabalho não buscaram a especialização, como muitos estão lutando para fazer curso, para buscar aperfeiçoamento. Aí quando chega lá na frente, o salário que está aqui, eu não quero, vou mexer com outra coisa. Isso aí não dá margem, não dá brecha também para aquelas pessoas que não têm uma capacitação adequada estarem tomando conta dessas crianças? É uma pergunta. Olha, Roberto, quando você escolhe uma profissão, você precisa estar ciente do que implica atuar dentro daquela profissão, né? Algumas conversas com professores, eu venho dizendo isso também. Quando eu resolvo ser professor, eu sei o que me aguarda, seja na esfera privada ou pública. Então eu preciso saber que uma questão como essa, que envolve relações humanas, não se trata de especialização, isso é condição sine qua non, é base, né? O trabalho com ética, com valores e o exercício permanente, né? O cuidado permanente desse exercício, e para ver se esse exercício está dando resultados a partir da minha sala de aula, isso é uma questão que é permanente, né? Então eu preciso rever essa questão. E isso não depende de autorização do Ministério, não depende de autorização do secretário municipal de educação, do secretário estadual, depende justamente de movimentar-se, de estar atento a essas questões. Parece uma colocação áspera e cruel, mas é uma realidade. É uma realidade que a gente está vivendo. Outra questão que a gente estava tocando com o senhor Delcio, eu gostaria de ouvi-lo, né? Eu acho que é importante. Sim, eu vou colocar o senhor Delcio aqui agora nessa conversa, sabe por quê? Eu acho que é importante a gente rever, inclusive, o perfil e a ação daqueles que estão à frente dos conselhos tutelares. Perfeito. Que tem hoje bons representantes, mas que também tem representantes, né, que precisam rever seus posicionamentos. Ou nem estar ali. Ou não estar ali. Vamos jogar pesado, ou nem estar participando. Não estar ali, quer dizer, nós precisamos de representantes que tenham uma visão menos policialesca, né, menos judicial e mais humana, mais social,
mais interrelacional, né? E isso exige muita cautela e muito estudo. Perfeito. O senhor Delcio, só para a gente enriquecer um pouco mais até o comentário do professor ali sobre o que ele acabou de colocar, o trabalho que vocês realizam nas escolas, com palestras, com chamamento por parte de pais, para estarem conversando com essas crianças, que é um trabalho também que o conselho de vocês realiza. Esses trabalhos hoje, dá para se notar que surte efeito em alguns e outros não? Ou todos conseguem captar, ou ninguém consegue captar a mensagem que vocês passam hoje para criança e adolescente nas escolas? Roberto, o nosso projeto, ele vem desenvolvendo um trabalho através dos nossos agentes dentro das escolas. Mais ou menos aproximadamente 23 mil alunos recebem a nossa palestra, daqui a Antônio Dias. Sim. E a gente tem feito uma avaliação perante documentos que têm enviado às escolas, a direção das escolas, e eles têm nos enviado uma proposta de que os alunos estão recebendo isso muito bem, isso tem gerado melhora, né, no comportamento dentro das escolas, principalmente dentro da sala, né? Quando a gente fala da escola, é preciso frisar que o aluno, ele saiu de dentro da sala, ele muda o comportamento dele. A partir do momento que ele está dentro da sala, ele tem que ter um comportamento de respeito, né? E a gente observa que isso tem gerado melhoria bastante. Perfeito. Professor, eu fiz essa pergunta justamente para voltar no professor. É um dos caminhos? Sim, é um dos caminhos. O GREPEC está buscando outra alternativa, né? Que é a criação de oficinas. A partir de 2010, nós vamos propor às secretarias a implementação para as escolas que desejarem, né, inicialmente, oficinas que possam expor, né, no bom sentido da palavra, professores, alunos e pais, as circunstâncias éticas, né, que fazem parte do nosso cotidiano, de maneira que eles possam refletir, possam se confrontar com essas possibilidades e possam exercitar essa questão, essa variação de percepções em relação aos direitos humanos, né, das suas mais variadas formas. Porque uma coisa é nós discutirmos do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista teórico, ninguém é preconceituoso, na verdade. Na teoria é mesmo. Ninguém é violento, né? Ninguém vai falar com você assim, não, mas eu sou dessa forma e penso daquela maneira em relação a determinado tipo de pessoa. A verdade que existe desses comentários não é hipocrisia danada também, né? Todo mundo é bom. Não, acho que não é. Na verdade, alguns tipos de discussão. Nós nem trabalhamos nem com hipocrisia. Sabe o que a gente trabalha? É o nível de conforto e desconforto do sujeito. Então, ele evidentemente... Fica fácil ser bonzinho. Ele tenta ficar no conforto, né? Ele tenta realmente... do ponto de vista aberto, né, se manter de uma forma que ele não seja julgado, né? Então que ele não seja marcado, né, como politicamente incorreto ou coisas desse sentido. Agora, quando fica em cima do muro. Exatamente. Agora, quando nós o colocamos em circunstâncias, em situações, em dinâmicas, em jogos, né, onde ele pode avaliar as suas percepções, é aí que ele é confrontado com essas percepções que muitas vezes ele nem tinha clareza sobre a existência delas de uma maneira tão intensa. E a partir daí ele pode se lançar numa discussão mais aprimorada. É um processo mais prolongado, né? Que exige mais atenção, exige mais empenho, exige mais articulação, mas ele dá resultados mais profundos, né? Há algum tempo atrás eu fiz um plano piloto, um projeto piloto, por exemplo, voltado para relações afetivos sexuais. E isso foi numa escola pública de Coronel Fabriciano. E aí nós convidamos aos alunos, passamos em todas as salas, explicamos que era um projeto piloto e tal, e era para adolescentes, pré-adolescentes, né, a partir dos 13 anos, né, até os seus 17, 18 anos. Bem, passamos em todas as salas, explicamos para todos eles, e aí nós tínhamos em torno de 30 vagas, tínhamos 120 inscrições. Tivemos que fazer uma triagem. Então, deu mais de uma sessão. Isso mostra que dizer que os jovens não estão abertos ou sensíveis a essas possibilidades não é verdade, né? O que falta são trabalhos, muitas vezes,
de larga escala e mais profundos. Dá oportunidade para que eles possam ser ouvidos. Né? E aí fizemos a triagem, começamos o trabalho, que eram 20 encontros, né, inicialmente. E por muitas vezes eu ouvi desses jovens frases como: olha, eu não tinha pensado sobre isso. Quando a gente ia discutir, por exemplo, ética e política, ética e religião, né? E qual a relação disso com a sexualidade, porque há relações, né? Ética e trabalho. A impressão que né? dá que tem uma viseira e não tem ninguém para tirar essa viseira. Então, quando a gente ia discutir, a gente ia retirando essas camadas, né? Então, a visão ia ficando mais nítida e menos turva, né? E menos nublada. E aí, evidentemente, que isso vai repercutindo no jovem e ele vai replicando isso em sala de aula, na família, etc. E a gente ia percebendo que com muitos professores havia boa receptividade e com outros professores nem tanto, né? Que muitos jovens, ao voltar para a sala de aula e questionar, né? Transpor as suas colocações, os seus questionamentos, e naquele lado suas reflexões, começar a aprofundar e colocar essas questões para a sala de aula, para a atitude do professor, para a atitude do colega, né? Porque isso vale para a nossa vida. Quer dizer, teria que aprofundar um pouco mais, né? Não, ele tem que exercitar. Quer dizer, o que eu aprendo, né, numa oficina como essa, num espaço como esse, eu modifico o meu modo de ser. Eu sofro a influência dessa reflexão e desse amadurecimento. Professor. Então eu levo isso para a sala de aula. E quando ele levava isso para a sala de aula, em alguns casos, ele tinha uma resistência do professor. Então a gente foi percebendo que na próxima versão, nós tínhamos que trabalhar também separadamente professores e trabalhar também a família. Percebe? Aí então tem é um trabalho depois. muito árduo de nós todos envolvidos com esse processo, Seria né, senhor Delcio? Correto. Porque a gente não pode trabalhar uma vertente só. É um conjunto de coisas, porque se uma vertente começa a sofrer a influência dessas reflexões e a modificar seu comportamento, ela provoca impacto em outros grupos sociais. Então esses outros grupos também, como a família, como os professores... Eu vou até fazer um comparativo aqui, se me permite, professor. Veja bem, a discussão é feita com o professor quando não está chegando a um acordo. Professor, vamos ali, vamos conversar. Depois, é como uma comparação até legal, quando a gente está no estúdio gravando. A música está ali escrita, né? Mas o que nós vamos fazer? Grava o contrabaixo, grava a guitarra, grava a bateria, vamos juntar tudo. Olha como é que ficou bonito a harmonia. Sim, então seria por aí, né? Quem é o arranjo. maestro disso, quer dizer, quem está envolvido, quer dizer, pode ter uma letra linda, mas se algum instrumento estiver fora do tom, meu amigo, estraga, né, a audição. É verdade. Ô Delcio, me fala uma coisa. Em Coronel Fabriciano, vocês trabalham nessa área aqui. Prostituição, agressão contra crianças e outros abusos mais. Vocês têm recebido aí muitas denúncias. É um fato em Coronel Fabriciano que preocupa vocês também? É um fato, Roberto. Inclusive, ontem mesmo, a gente recebeu uma carta de uma mãe, a gente não vai citar nome, né? Claro, ela, claro. Sim. E na carta ela diz que ela já não tem argumento mais para colocar o filho dela no caminho que deveria estar, né? Uma família ordeira, né? E ela já disse que a promotoria tem que tomar uma atitude porque ela já fez de tudo para o filho dela, né? Está livrando das drogas, né? Livre das drogas. Então, ela pediu que essa carta fosse enviada ao promotor para poder tomar conta desse menino, que ela já levou ele para umas 3 vezes na tratamento e ele não consegue ficar. Perfeito. Eu vou entrar, você me deu até um gancho muito legal, porque lá no Unileste, nesse momento, a temática lá é a defesa dos direitos na aplicação da medida socioeducativa em meio aberto. Aí você falou na droga, que preocupa muito o tal de crack invadiu do jeito aí, né, que antigamente tinha a preocupação com a maconha, o maconheiro ali e tal. Até aí levava. Depois que surgiu o crack, né, agora o pingo de solda, já ouviu falar, professor, do pingo de solda? Sim. A droga nova que está no mercado. Né? Roberto, eu queria, antes de você entrar na questão socioeducativa, acho que é muito importante. Acho que a carta dessa mãe ilustra bastante, e aqui nós não estamos querendo fazer nenhum juízo de valor, mesmo porque não podemos fazer isso, né? Não é papel da psicologia, mas é preciso que os ouvintes entendam uma coisa. Olha, a criança, né, ela é vulnerável por si só,
né? Há uma série de influências que está em processo de desenvolvimento. Então, ninguém nasce adulto, todo mundo nasce criança. Todo mundo nasce criança. Parece uma coisa óbvia, mas parece também que as pessoas vêm esquecendo disso. E aí a gente só acorda quando o problema já está quase praticamente fora de controle, né? O que eu venho observando, por exemplo, eu sou morador de Fabriciano, né? Moro numa das principais avenidas de Fabriciano, que é a Magalhães Pinto. E o que a gente observa dia e noite são crianças à deriva. À deriva, né? São crianças que têm casa, elas têm residência, Realmente. mas estão à deriva. E muitas vezes você vai na residência dessas crianças, lá está pai, está mãe, está irmão. Essas crianças continuam à deriva. Quer dizer, será que todos que estão me ouvindo, na hora que eu perguntar, onde está o seu filho? Né? Será que se vocês fizerem essa pergunta, onde está meu filho nesse momento? Será que todos sabem responder? Será que está na escola? Será que está na lan house? Ora, É difícil. nós precisamos entender Tá na que casa nós do coleguinha. adultos, uma vez que estamos com a responsabilidade sobre uma criança, nós temos a responsabilidade sobre ela. Não é? Quer dizer, eu não posso deixar que essa criança assuma uma autonomia para a qual ela não está preparada ainda. Né? Essa autonomia social de ir e vir para onde ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Eu vejo ali em frente à minha casa crianças passarem sozinhas, muitas vezes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Ora, Eu acho que esse tema, esse debate nosso, é tão amplo esse assunto, que o tempo está curtinho, eu só vou ter mais 3 minutos ali. Mas, para a gente fechar aqui, professor, infelizmente, tá bom o debate, nós temos muito ainda que falar. Gostaria até de marcar uma segunda sessão. Não, Deus, mas não vai faltar oportunidade, não. A gente está abrindo essa sessão hoje com uma coisa bem mais ampla. Eu vou estar também buscando com algumas pessoas que participaram lá no Unilesp. Nesse momento nós estamos fazendo paralelo. Me parece que a discussão não vai fugir muito do que a gente está falando aqui. Sim, sem não é? dúvida. Agora, discutir, nós discutimos. Agora, pretendemos chegar a algum lugar? Pretendemos. A pergunta que fica, o que fazer, como fazer e quem pode fazer? o primeiro passo, né? O senhor deve estar inquieto com isso também, eu acredito, né? Como uma pessoa responsável e preocupado com isso e assumindo um cargo importante como ele assume, um cargo social, eu acho que o primeiro passo é muito impactante discutir números, né? Correto. Só que não resolve muito os nossos problemas. A gente né? ficar... Então, nós temos tantas unidades, né, de unidades socioeducativas, vamos construir mais não sei tantas, temos que fazer não sei tantas, temos não sei jovens, tantos mil jovens em situação X ou Y, isso é muito interessante. Pega aqui, coloca lá. Tudo bem, mas eu acho que o fundamental escapa a essas discussões a maioria das vezes, né? E eu torço para estar errado e que esteja modificando, né? Mas das quais eu tenho participado, eu tenho verificado isso. Não se discute o seguinte, quais são as ações na raiz. Realmente. A gente fica discutindo, perplexo, nós ficamos perplexos discutindo os resultados de ações que não dão resultado, né? Ou de ações que estão distorcidas. Eu queria Mas até o te que fazer uma eu vou pergunta. fazer efetivamente a partir de agora? Sim, eu queria te fazer uma pergunta, eu volto a dizer, o tempo está curto. Nesse caso, né, de crianças, que a gente diz crianças problemáticas, é o que mais tem. Esse termo ele é usado, nossa, mas que menino problemático. E eu já ouvi a frase seguinte, né, inclusive essa carta que essa mãe mandou ali para o pessoal do Conselho de Segurança, que o filho não tem jeito mais. Eu já ouvi isso várias vezes, meu menino não tem jeito. Essa palavra, professor, aos olhos da psicologia, ela deixa as claras? Não tem jeito mais? A psicologia não trabalha com inviabilidade humana, né? Ela trabalha com viabilidade humana. Então a gente acredita sempre que há possibilidades. Sempre há, né? Sempre há. Sempre há possibilidades. Agora, evidentemente que essa possibilidade ela não parte da psicologia em si, ou seja, a psicologia não conserta ninguém, se é que alguém está pensando nessa possibilidade, né? A psicologia, ela ela oferece um espaço, uma condição técnica, né, de acolhimento de sofrimento, e a partir desse acolhimento, possibilidades de intervenções onde as pessoas envolvidas, né, estão dispostas a se confrontar com essas dificuldades, as limitações e suas potencialidades, suas possibilidades.
porque todas as pessoas têm possibilidades, né? Agora, evidentemente que não é a psicologia que chega e fala qual é a possibilidade que você tem. A psicologia, ela contribui para criar um espaço onde você descubra essas possibilidades e você invista nessa possibilidade. Porque quando você faz isso, ou seja, você tem um espaço de escuta, Sim. de reflexão e de possibilidade de mudança, e você vai sendo levado a essa condição pelas suas próprias reflexões, vai chegar um momento que a psicologia vai poder sair de cena e você ter a sua autonomia garantida, né? E não ficar dependente de uma concessão de outra pessoa. Então, a psicologia trabalha com essa autonomia. E é isso que eu acho que está faltando um pouco na nossa sociedade. A nossa sociedade está muito dependente do outro, né? Do que o outro acha, do que o outro pode fazer por mim, né? Do como o outro pode me socorrer, né? Tomar direção mesmo. Mas eu mesmo, até que ponto eu sou responsável pelas minhas condições e o que eu posso fazer? Eu quero convidá-los mais, né? Agora acabou o programa mesmo, e se for possível, eu acredito que, né, na próxima quarta-feira, quem sabe nós possamos estar dando continuidade a esse assunto, que também é um assunto interessante. Nós temos outro assunto que nós começamos, a parte 2 sobre suicídio, a situação das pessoas, e o que você pode, coincidentemente veio aí agora a Leila Lopes, né, que deixou uma carta, eu até peguei a carta dela, dando detalhes, inclusive, pela internet, e outro assunto que a gente vai entrar nele, mas eu gostaria muito de voltar nesse assunto aí, nesse debate que está acontecendo no Leste. Nós começamos aqui 4, né, e eles estão lá desde de manhã. Se eles lá desde de manhã não chegaram até agora, não terminou a discussão, meu amigo? E às 8, nós né? com uma hora aqui, nós não vamos chegar a uma coisa. Seminário em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente acontecendo no Unileste. E a gente pegou alguns tópicos, o Delcio, que é o presidente do Conselho de Segurança, do Conselho Municipal de Segurança, esteve, né, eu fiz questão de convidá-lo, e o professor Hudson Miranda, que graças a Deus está aqui no nosso programa e vem dando aí bons resultados. Inclusive, eu quero até passar, professor, os e-mails, o pessoal comentando com a gente na rua, tem gente pedindo, inclusive, aquela entrevista, aquela de intolerância, teve pedofilia, já pediram também entrevista. Então, assim, as pessoas realmente estão comungando conosco essa discussão importante que bom. Em toda quarta-feira. Então, quero agradecer a presença e quero agradecer, Delcio, obrigado. Ok. Pode falar, professor. Eu queria, nesse momento, a gente espera que retorne aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o projeto, né? E entre esse tema, pedofilia, abuso, exploração, né? Isso é importante a gente estar discutindo isso. Então, no nosso projeto, esses temas são discutidos dentro da sala de aula. E muitos alunos pegam aquilo e levam aquilo a sério porque ele sente que ele não sabia daquelas condições. E também as medidas socioeducativas, né, que é importante estar ciente disso. Sem dúvida. Vamos ver as agendas aí, dia 15? Próxima quarta, professor? Sim, pode ser. No Natal você não vai estar aqui no Vale do Aço, então vamos fazer dia 15. Tá para agendar aí, Deus? Dia 15? Dia 15, próxima quarta-feira. Para a gente dar sequência a esse assunto, e vamos trazer outros assuntos também sobre a situação da criança e do adolescente. Eu vou tentar alguém lá de Timóteo também para falar da situação de lá, e alguém de Patinga, nem que seja por telefone, para nós ampliarmos aqui o nosso espaço de debate. Isso é importante. Eu queria parabenizar as organizações, a Unileste, todas as envolvidas, né, nessas iniciativas, que sempre são iniciativas positivas, né? É uma agenda positiva. O próprio GRIEPEX, ano que vem, na sua agenda de 2010, que vai ser divulgada ainda em dezembro, também contempla eventos na discussão da infância, da adolescência e de direitos humanos, né? E nós temos uma coordenação específica de direitos humanos, né, que é coordenada pela Selma Evangelista, né? Então nós temos projetos que já vão ser desenvolvidos, implementados, estão sendo estudados para serem implementados em 2010. Eu acho que essa temática, eu acho que o envolvimento de todos os que estão envolvidos diretamente nessa ação social, que é importantíssima, né? Essa articulação entre os órgãos, né, entre os representantes desses órgãos, é fundamental. E a participação de espaços como esse, num veículo como esse, é essencial para nós. Ok, olha, sem querer... Eu queria só... Pois não, pode falar, Deus. Eu queria falar que a Secretaria de Assistência Social, que está esse evento, eles estão programando esse evento, né, com a participação do doutor Ari também, o Ari promotor. Pedrosa, promotor. Normalmente